Abra comigo sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 36. Diz assim: também lhes disse uma parábola. Ninguém tira pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Queridos, você já deve ter lido esse texto, você deve conhecer esse texto, é um texto bem conhecido, já deve ter ouvido muitas passagens, muitas ministrações, né, sobre este texto. E foi isso que o Espírito Santo ministrou na minha vida essa semana para compartilhar com a igreja. Essa passagem, ela faz parte de uma sequência. Quando você lê todo o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus ali operando milagres, né? Acontecendo várias coisas, sendo ali questionado ali pelos fariseus. E exatamente esse momento que nós lemos aqui é uma resposta de Jesus também aos questionamentos deles a Jesus, porque eles não compreendiam a mensagem que Jesus trazia, eles não compreendiam os sinais que Jesus operava, porque Jesus, ele estava fazendo algo novo, ele estava fazendo algo inédito, algo que ninguém nunca tinha feito. E a gente lendo todo o texto, todo o capítulo, a gente percebe isso. Quando você lê todo o capítulo, vai ter lá, quando Jesus cura um paralítico, mas ele não só cura um paralítico, ele libera uma palavra para aquele paralítico. E ele diz assim: olha, perdoados estão os teus pecados. E aí, querido, aí piora tudo, porque isso para os fariseus era uma blasfêmia. Porque quem é esse cara que chega aqui perdoando pecados? Né? A gente precisa entender que, segundo a lei, para ter perdão de pecados, era necessário todo um ritual, para que então eles conseguissem obter o perdão dos seus pecados. E aí, de repente, chega alguém dizendo: perdoados estão os teus pecados. Porque eles não compreendiam que o que Jesus oferecia era muito mais do que uma cura física, uma cura do corpo. O que Jesus oferecia era transformação de vida. Amém? Amém, queridos? O que Jesus te oferece é muito mais do que as bênçãos que Ele pode prover sobre você. É muito mais do que abençoar você com bens materiais. É muito mais do que uma cura física. Tudo isso é bom, é maravilhoso, é importante, sim. Mas o que Jesus nos oferece é uma transformação de vida. Agora, a mensagem que Jesus carregava, ela chocava com o sistema de crenças e valores da época. Isso não é novo, não é, irmãos? Isso acontece ainda hoje. O que acontece ainda hoje não é novo, isso vem lá de trás, já acontecia antes. Então Jesus, ele foi questionado o tempo todo pelos escribas e fariseus. Eles questionavam Jesus por comer e estar na casa de pecadores, porque eles não compreendiam exatamente que o propósito de Jesus era alcançar os pecadores. Não é isso que ele diz? Os sãos não precisam de médicos. Vocês acham que estão bom demais? Eu não vim para vocês, não. Eu vim para aqueles que precisam de médico. Eu vim para os doentes, porque esses sim, eles precisam ser curados. Eles questionavam Jesus, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Nós estamos aí no meio de um jejum, hein? Glória a Deus. Mas eles questionavam Jesus, por quê? Porque todo bom judeu que seguia as leis, ele jejuava, no mínimo 3 vezes por semana. Ele dava esmolas, ele fazia todos os seus rituais. Então Jesus, ele era questionado por isso, né? E baseado no sistema de crenças da época, aqueles que eram considerados pecadores e impuros, como aquele paralítico que Jesus curou e perdoou os seus pecados, eles viviam ali à margem da sociedade. Eles eram desprezados por aqueles que se achavam mais santos. Que aqui é exatamente de quem nós estamos falando, dos escribas e dos fariseus, que eram, irmãos,
abre aspas aí, para ser os guardiões da lei, não é? Os guardiões da palavra de Deus. Mas eles tinham uma aparência de santo, mas a essência deles era o oposto disso. Eles viviam de aparência. Porém, eles ostentavam o tempo todo a sua falsa santidade. E a primeira dica da noite que eu quero deixar para você é: cuidado com pessoas que ficam ostentando santidade o tempo todo, sabe? Aquelas pessoas que precisam provar quão santo, quão perfeito elas são, porque santidade, ela é um estilo de vida que transborda da vida de um cristão genuíno, não é uma capa de super crente. Não é uma capa de super crente. Um cristão de verdade, ele não fica tentando se provar quão santo ele é para as pessoas. Ele não busca a aprovação das pessoas, ele busca a santidade, porque ele sabe exatamente quão miserável ele é. Aí isso me faz lembrar da palavra do fariseu e do publicano, que é uma parábola que Jesus também conta. Enquanto eles estavam ali orando, vou falar resumidamente, estava lá o fariseu e o publicano orando, e o fariseu começa a sua oração ali com todas as suas capas de santidade, né, com o seu manto, com as franjas ali que eles ostentavam para querer dizer que era mais santo do que todos. E ele começa a oração dizendo assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse miserável publicano. Acréscimo do miserável aí, vai, Alessandra. Obrigado porque eu não sou como esse publicano, pecador como esse publicano. Eu dou o dízimo, eu dou esmolas, eu cumpro a lei. E enquanto isso, está lá o publicano, a Bíblia diz que ele não conseguia nem levantar a sua cabeça, porque ele olhava para si e ele reconhecia quão miserável ele era. Ele batia no peito e ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, porque eu sou miserável. E aí Jesus diz assim, ele faz uma pergunta: quem foi que desceu justificado para a sua casa? O fariseu ou o publicano? Quem foi? Eu devolvo a pergunta para você. O publicano. Porque ele reconhecia quão miserável ele era, quão carente ele era da graça de Deus. Então, irmãos, um cristão genuíno, ele não precisa ficar tentando ostentar santidade para provar nada para ninguém. Porque santidade se torna um estilo de vida que flui dele aonde quer que ele está, aonde quer que ele vá. Não é uma farsa, não é uma capa que ele coloca na vida dele quando ele sai de casa. Porque lá dentro de casa é o terror, mas quando sai de casa bota a capa de crente. Bota a capa de amável. Não, santidade é um estilo de vida de quem teve a vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Amém? Irmão, vocês falam amém, para parecer que você está concordando comigo. Então, Jesus, ele contrariava qualquer e toda expectativa de ser o Messias que eles esperavam. Tanto que eles esperam o Messias até hoje. Porque ninguém entrou no padrão perfeito que aos olhos deles, né? Por isso eles não o receberam. Não é o que João 1,12 diz? Ele veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Eles não receberam Jesus. E aí eu te pergunto, por que eles não o receberam? Porque Jesus não se enquadrava nos padrões, nos seus padrões. Então, por isso eles não receberam. A lei dizia assim: olha, não faça obra nenhuma no sábado. Jesus curava no sábado. A lei dizia: olha, você não pode tocar leprosos, você não pode tocar cadáveres. Se você tocar, você fica impuro. Tem que fazer todo um ritual de purificação. Jesus tocava nos leprosos, curava os leprosos, tocava nos cadáveres, ressuscitava os mortos. Irmãos, e eles ficavam doidos. Eles ficavam doidos. Inclusive, eles perseguiram Jesus por isso. Aí eu te pergunto, a lei de Moisés veio de quem? De Deus. Obrigada. A lei de Moisés veio de Deus? Sim. O Senhor entregou a lei para Moisés. Mas a lei apontava para quem? Cristo, Jesus. Aquele que é perfeito. Aquele que é Senhor.
Aí, Jesus, abre aspas aqui, violava o sábado, porque ele era rebelde, porque se a lei veio de Deus, e a lei dizia, não faça obras no sábado, e Jesus curava no sábado, Jesus ressuscitava mortos no sábado, Jesus fazia tudo o que ele precisava fazer no sábado. Eu te pergunto, Jesus violava o sábado porque ele era rebelde, ele queria contrariar a lei? Não. Por que que Jesus fazia todas essas obras no sábado? Quando você vai para o capítulo 6, que é o capítulo seguinte do texto que nós lemos, lá você vai ter a resposta. Não, Jesus, ele não violava o sábado. Jesus, ele é maior do que o sábado. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Amém, irmãos? Então, quem manda lá na sua casa? Só para você entender. Quem manda na sua casa é você. Você tem liberdade para mudar as coisas de lugar na sua casa. Você tem liberdade para pintar as paredes da sua casa. Mas o que eu quero dizer aqui? Que a casa é sua. Se você quiser derrubar as paredes da sua casa, você derruba as paredes da sua casa. Porque a casa é sua. Então foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para derrubar as paredes que nos afastavam do Senhor. Amém? Ele veio para fazer algo novo. Ele veio para mudar as coisas de lugar. Para inaugurar uma nova aliança. E é isso que ele faz quando ele entra na nossa casa. Quando ele entra na nossa vida. Ele transforma, ele muda as coisas de lugar, porque ele se torna Senhor da minha vida, amém? Então Jesus chegou, irmãos, ele é Senhor, ele curava no sábado, não é porque ele quebrava o sábado, é porque tudo é dele, ele é Senhor do sábado, ele tem poder para mudar as coisas de lugar, amém? E é isso que ele faz na nossa vida. E aí, diante de todos esses questionamentos dos fariseus, Jesus libera essa palavra desse texto que nós lemos. E eu amo a forma de Jesus ensinar. Ele pega uns negócios que você fica assim, gente, o que Jesus, ele está ditando a moda do momento agora? O que ele quer dizer com isso, de pegar o remendo e botar a roupa? E ele diz, olha, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe na veste velha. Pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. O que Jesus queria dizer com isso? Naquela época, irmãos, fazer remendo em roupa era algo normal. Até alguns anos atrás, eu me lembro da minha avó fazendo remendo nas roupas. Quem aí é dessa fase? Mas, irmãos, naquela época, fazer remendo era algo normal. Quando as coisas estragavam, consertavam, né? Eles faziam remendos nas roupas. As roupas eram feitas para durar. Mas, enfim, naquela época, era assim. Então, remendo para nós hoje soa como algo estranho, porque roupa hoje se tornou algo até descartável. A gente não costuma fazer remendo em roupas. Mas o que Jesus estava pegando era algo corriqueiro da época, algo que eles tinham costume de fazer, para trazer uma verdade que ele queria ensinar para eles. E é onde ele diz, olha, não tem sentido você ganhar uma roupa nova. Pensa aí você ganhando aquela roupa nova que você tanto queria. Pensa, você ganha uma roupa nova. E aí você olha para aquela roupa, não, mas eu sou tão apegada a essa daqui, que é velhinha, a bichinha já está com o pano até transparente. E você pega e corta a roupa nova e faz um remendo. E bota ali na sua roupa velha. Isso é insano. Isso não tem bom senso. Por quê, irmãos? Porque a roupa nova vai se perder, porque vai estragar. E o remendo não vai se ajustar ao pano velho. Qual que é a mensagem que Jesus está querendo trazer aqui para nós? O que Jesus quer dizer com isso? Está muito ligado também à velha aliança e à nova aliança, mas é muito aplicativo isso aqui para as nossas vidas. Ele está dizendo o seguinte, olha, a novidade de vida, as boas novas de salvação que eu estou trazendo, não vai se ajustar na sua velha vida. É essa a mensagem, tá, irmãos? Se você leu, nunca entendeu, essa é a mensagem. A novidade de vida que Jesus estava trazendo, as boas novas que ele estava trazendo, ele estava dizendo para os fariseus, essa novidade de vida não vai se ajustar na sua velha estrutura. Vestes na palavra de Deus fala da condição do homem. Velhas vestes fala da nossa velha vida, da nossa velha natureza. Novas vestes, fala o quê? Da novidade de vida que Cristo veio nos dar. Fala do ser, do se tornar nova criatura.
Mas os fariseus, os religiosos da época, eles não compreendiam as boas novas que Jesus trazia. Por quê? Eles eram apegados às suas tradições e à sua maneira de viver. E aí, eles usavam partes das escrituras para cobrir as suas deficiências, quando, na verdade, a sua verdadeira condição era como um pano velho. Mas você percebe que o tempo todo eles pegavam parte das escrituras dizendo: eu sou dizimista, aplico o remendo bem aqui. Eu dou esmola, aplico o remendo bem ali. Eles pegavam coisas, partes que as escrituras ensinavam e aplicavam na vida deles. E era isso que Jesus estava confrontando. Quando você lê todo o capítulo de Mateus 23, não vamos ler, é um capítulo grande, mas Jesus reservou todo um capítulo para censurar o comportamento dos fariseus. E ele dizia assim: olha, vocês podem ouvir o que eles dizem. Por quê? Porque eles estão dizendo, é a lei de Moisés. Então o que eles estão dizendo é a palavra. Agora não faça o que eles fazem, porque eles falam e não faz. E não vive. Olha só o que Jesus dizia: eles praticam as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Eles gostavam de serem vistos. Eles gostavam de ser admirados. Isso também não é novo para nós, né, não, irmãos? E olha como Jesus tratava com eles. Tem um monte de ai nesse texto. Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós. Dá um frio na barriga quando a gente escuta esse ai vindo do Senhor. Isso aqui são palavras de Jesus, tá, irmãos? Isso aqui é Jesus falando. Então, quando a pessoa vem com aquele negócio assim: ai, Jesus é só paz e amor, tá? Manda ele ler a Bíblia. Manda ele ler Mateus 23. Porque aqui, olha o que Jesus dizia: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Isso é Jesus falando, tá, irmãos? E ele diz assim: porque vocês dão o dízimo de tudo, da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas o quê? Tudo aquilo que eles diziam, sim, vocês façam, mas não omitam as outras. O que Jesus está dizendo? Vocês estão pegando só a parte que é para vocês, só aquilo que agrada a vocês, mas o que realmente importa, que é a justiça, a misericórdia e a fé, vocês estão sendo negligentes. Aí ele diz: ai de vós, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Irmãos, são palavras de Jesus confrontando um estilo de vida mentiroso, um estilo de vida dos fariseus que botavam remendo em pano velho, na velha estrutura de vida, que vivia uma farsa, que vivia uma máscara na frente das pessoas, que se apresentavam como homens santos, puros, para que o mundo, para que os outros os admirassem. Nossa, como eles são santos. Mas essa não era a verdadeira essência dele, porque Jesus diz para ele que por fora, eles são como sepulcro caiado, por fora, tudo pintadinho, bonitinho, mas por dentro era cheio de podridão. Por que isso? Porque é uma vida cheia de remendos, uma vida que tenta pegar a palavra de Deus, parte daquilo que te agrada, parte daquilo que parece leve e que dá para se adaptar em você e aplica na sua vida. E Jesus está dizendo: olha, isso tudo é farsa, isso tudo é mentira, porque por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isso que Jesus está dizendo para eles: olha, a velha estrutura de vocês não é capaz de suportar o que eu estou fazendo. Por isso eles não entendiam, por isso eles não aceitavam o que Jesus estava fazendo. Era Jesus dizendo para: ou vocês aceitam as novas vestes, ou vocês não vão suportar a pressão do novo e vocês vão se perder. Que foi o que aconteceu, de fato, né? Então Jesus, ele não se enquadrava, não se encaixava nos padrões do Cristo que eles esperavam. Jesus não se enquadrava nos padrões dele. E aí, irmãos, eita, eu fiquei lendo isso aqui, eu fiquei pensando: meu Deus, porque existe um evangelho sendo pregado por aí, hoje, neste tempo, onde Cristo não se encaixa nele. Você consegue imaginar isso?
Existe um evangelho sendo pregado hoje no nosso... Isso não é novo, isso que nós estamos vivendo aqui. Não é novo, Cristo viveu isso lá atrás. Existe um evangelho sendo pregado hoje, um evangelho de remendos, que pega parte das escrituras, só aquilo que agrada, e aplica, e tenta aplicar na velha vida, vai dar ruim. Venha para cá, dá tudo que você tem, que eu vou transformar a sua vida, mas não ensina uma transformação de vida, uma mudança de caráter. Vai funcionar? Não vai, irmãos, porque uma hora a casa cai, vai dar ruim. Isso é remendo em pano velho, e tem um evangelho que está sendo disseminado aí, estão descristianizando o evangelho de Jesus. Como que descristianiza o evangelho, sendo que Cristo é o centro do evangelho? Era para ser o centro do evangelho, mas hoje os seus ensinos, assim como naquela época, não se encaixa no sistema de crença, nos padrões deste mundo. E porque não se encaixam nos padrões deste mundo, cada um cria para si um Cristo que se encaixa nos seus padrões. Não é isso que a gente está vendo hoje? Não é isso que a gente escuta muito por aí? O meu Cristo é assim. O meu Cristo é assado. É diferente desse Cristo aí que o povo está pregando. Estão descristianizando o evangelho e criando falsos cristos para si. Porque o Cristo verdadeiro, aquele que veio e morreu pelos meus e os seus pecados, ele não está cabendo nas nossas vidas. E aí cada um cria um Cristo para si, para aliviar a sua consciência. É mais fácil eu idealizar um Cristo que é só paz e amor. Você conhecia esse Cristo aqui de Mateus 23? Cuidado, queridos, cuidado, porque isso é um comportamento de pessoas que não querem a transformação de vida que o evangelho propõe. Porque o Cristo, ele traz uma transformação de vida. A proposta do evangelho é uma transformação de vida. Não é pegar remendo novo e botar em pano velho, não, irmãos, porque vai dar ruim. O evangelho, ele é poder de Deus para salvar, para transformar qualquer um, mas na sua plenitude. Não tem como eu pegar meio evangelho e aplicar na minha vida e achar que vai funcionar, achar que eu estou agradando ao Senhor. É na sua plenitude, é na sua totalidade. Posso ouvir um amém? O evangelho de Jesus, ele não é um restaurante self-service, onde você entra lá e escolhe o seu cardápio de acordo com a sua dieta. Não é, irmãos. Não é um restaurante self-service. Você não entra lá e seleciona isso aqui, eu vou obedecer, mas isso aqui eu não vou obedecer, não. Eu não acredito nesse negócio aqui, não. Na Bíblia, não. Queridos, ou é tudo ou é nada. O muro é do diabo. Não existe meio termo com Jesus, amém? Se você está em cima do muro, corre dele, porque ele já tem dono e esse muro não é Jesus. Então, o evangelho, ele não é um self-service, onde a gente entra e escolhe o que a gente quer obedecer, o que é mais fácil para mim, o que é terrível para mim, não vou obedecer, isso é muito difícil. Não dou conta, pastora. Dá. Se você foi alcançado pela graça de Deus, a graça de Deus, ela nos habilita a viver tudo aquilo que está escrito nessa palavra. Então nós fomos habilitados por Deus, através da sua graça, a viver tudo aquilo que está escrito aqui, não só as promessas, não, irmãos. Tudo aquilo. Então o evangelho, ele está mais para um prato feito, onde o mestre, que é o chefe, já determinou tudo que você precisa, tudo que eu preciso, para nós sermos transformados, e não tem como a gente mexer, é tudo ou nada. Ou você aceita, ou não. Nem eu e nem você tem o poder e tem a autoridade para mudar. Porque não é o evangelho que se molda a mim. Não é o evangelho que tem que se moldar a mim, a minha vida, às minhas vontades, aos meus achismos. Não é o que eu acho, não é o que você acha. Não existe essa conversa de que cada um interpreta a Bíblia de um jeito. Irmãos, isso é burrice teológica. Isso não existe.
A Bíblia, ela se auto-interpreta, a Bíblia, ela se auto-explica, e sou eu e você que precisamos nos moldar a ela. Somos nós que nos moldamos na cruz de Cristo. Não é a cruz de Cristo, ela não é anatômica, não é ela que tem que vir e se moldar à minha maneira de viver, ao meu padrão de vida errado. Sou eu que olho para mim, olho para a cruz, e eu preciso me moldar a ela. Isso é transformação, isso é o que Jesus veio fazer. Então, a primeira coisa, não tem como viver de remendos. Nós estamos vivendo uma geração cheia de remendos. Eu falei hoje de manhã, a geração Frankenstein. Quem aí lembra do Frankenstein? Do filme. O pé de um, a mão de outro, a cabeça de outro, o corpo de outro, tudo deformado, tudo desalinhado. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, onde nós estamos vendo isso acontecer. Onde as pessoas escolhem partes das escrituras que agradam e descartam aquilo que não agrada. Isso é botar remendo em pano velho. Vai dar ruim. Não funciona assim. Não é o que a palavra nos diz. A palavra nos adverte o que? Olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quem aqui experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Aquele que está sendo transformado, aquele que tem uma mente transformada. Esses sim, eles vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São aqueles que não estão se prostituindo, irmãos, com o evangelho prostituto que está sendo pregado aí, que estão se vendendo por migalhas, enquanto existe um banquete preparado para nós. É clichê a frase, mas é uma frase verdadeira, porque as igrejas nunca esteve tão cheias de pessoas vazias. O número de evangélicos nunca foi tão grande, mas hoje em dia é muito difícil identificar um cristão. Porque cristão na nossa geração agora virou o quê? Virou modinha. Porque não vê traços de transformação. Irmãos, eu vim de uma época, olha a velha, eu vim de uma época em que você identificava um cristão. Eu não vou entrar no ponto aqui, irmãos, porque tinha os seus extremos, tinha as suas religiosidades, sim. Mas hoje a gente está vivendo o outro extremo. Tinha uma época onde você identificava os cristãos. Você olhava, aquele lá, aquela lá é crente. Eles eram identificados. Hoje virou modinha, por quê? Porque não existe traços de transformação, porque não se muda a roupagem. E eu não estou falando desta roupa que está cobrindo o seu corpo somente, tá? Porque ela também revela muito sobre nós. Mas eu estou falando da nova criatura que eu me torno quando eu professo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É dessa transformação. Aí a gente vê a modinha, porque estão aderindo ao cristianismo, mas você não vê transformação de vida. Você não vê mudança no caráter. Continua com as mesmas práticas, os mesmos pecados, o mesmo comportamento, a mesma linguagem. Não identifica mais os crentes hoje em dia. Mas deixa eu te falar, o evangelho que não te transforma, ele também não te salva. Cuidado para você não estar caminhando a passos largos para o inferno, achando que você está caminhando para Canaã. Cuidado. Porque o evangelho que não te transforma, ele não te salva. Primeiro versículo que eu aprendi quando me converti, está em 2 Coríntios 5,17. Você vai saber de cor, em nome de Jesus. Diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Vamos voltar aqui. Primeira coisa, se alguém está em Cristo, você tem que estar em Cristo. E se você está em Cristo, nova criatura você é. Você tem que ser.
Porque se você não é, você tem que olhar mesmo para ver qual Cristo você está. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí vem, as coisas velhas já passaram. O velho homem tem que ter ficado para trás. A velha criatura tem que ter ficado para trás. As velhas práticas têm que ter ficado para trás. Por quê? Porque tudo se fez novo. Irmãos, isso é o poder do evangelho na nossa vida. É transformação de vida. E hoje a gente vê que as pessoas vêm para a igreja por N motivações, menos Cristo. Amém, irmãos? Vem para cá. Vem, porque aqui você vai encontrar transformação. Mas a gente vê muito isso. Vem por N motivos. Vem porque está com problema no casamento, problema financeiro. Precisa de uma cura. Amém. Jesus tem tudo isso para te oferecer, como ele ofereceu para aquele paralítico. Tudo isso ele tem para te oferecer, mas o que mais de valor Jesus tem para nos oferecer é transformação de vida. Sabe, o maior presente que Jesus deu para aquele paralítico não foi levantar ele daquele leito, irmãos, foi tirar ele do inferno. Porque ele disse, olha, perdoados estão os seus pecados. Isso foi o maior milagre que Jesus fez na vida daquele paralítico. Foi tirar ele do inferno, foi libertar ele daquela velha vida e fazer dele uma nova criatura. E é isso que Jesus faz e tem para fazer na vida daqueles que permitem que ele seja Senhor e que aceitam o evangelho na sua plenitude, naqueles que não querem viver de remendos, mas que querem viver da plenitude da palavra de Deus. É isso que ele tem para nós. É isso que ele quer fazer na nossa vida. Não dá para viver de remendos. Não dá, porque vai rasgar. Vai dar ruim. Vai ficar pior. Vem para a igreja, pega. A vida está ruim. Está ruim por quê, pastora? Porque não teve a vida transformada. Pega uma parte da palavra. Vai dar tudo certo. Amém. Vou pegar isso para mim. Vai para casa. Tudo vai ficar bem. Amém. Vou pegar isso para mim. Vai para casa. Semana que vem, ou no mês seguinte, volto para a igreja. O que aconteceu? Nada. Por quê? Porque a vida não foi transformada. É remendo de pano novo em pano velho. A palavra de Deus, ela precisa de ter um solo fértil para que ela possa produzir, para que ela possa agir. Não adianta eu pegar parte das escrituras, aquilo que é novo, aquilo que o Senhor está trazendo, e tentar aplicar na minha velha vida, na minha velha estrutura, de alguém que não quer mudar, de alguém que não quer se permitir ser moldado, de alguém que não quer ser transformado. Não vai funcionar, querido. Não vai dar certo. Todas as promessas do Senhor, tudo isso que eu disse, irmãos. Sabe, de sobreviver de remendo. Às vezes a gente vem e ouve uma palavra e você pega aquilo para a sua vida. Você pega essa palavra e tenta aplicar ela no seu estilo de vida que está contrário ao que a palavra diz. Às vezes para tentar aliviar a consciência, porque a gente faz isso, né? Para tentar aliviar a consciência, quando peca, vai lá, pega parte das escrituras. Não, Deus é amor, eu sou perdoado, eu sou filha amada, eu tenho um advogado. Tudo isso é verdade, irmãos, é verdade. Só que a vida, a Bíblia, ela não é feita só de promessas. A Bíblia não é feita só de promessas. Antes de toda promessa existe um mandamento. E as promessas, presta atenção nisso aqui, as promessas da palavra de Deus, elas são para aqueles que guardam os mandamentos. Posso ouvir um amém? Tem muitas, centenas de promessas da palavra de Deus para nós. Só que toda promessa, ela é condicional. Que isso, pastor? Ela vem com um se antes. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se guardardes a minha lei no seu coração, a minha palavra no seu coração, e meditar nela de dia e de noite, para fazer tudo conforme está escrito nela. Se obedecerdes tudo que está escrito aqui, se... Então, as promessas de Deus, elas são condicionais. Elas são condicionais a quê? Aqueles que guardam os mandamentos. Daí a gente precisa avaliar a nossa vida. Porque
muitas vezes nós não estamos vivendo, nós não estamos usufruindo das promessas que está na palavra de Deus. Qual que é o problema, pastora? Eu te pergunto. Dá uma sondada aqui. E eu não estou dizendo que vai ser tudo flores, não, tá, irmãos? Porque esse também não é o evangelho de Jesus, não. Mas ele nos garante presença. Mas o que eu quero dizer para você é que as promessas de Deus são para aqueles que obedecem a sua palavra, que guardam os seus mandamentos. Quem quer viver de remendo, esquece promessa. Quem vive de remendo nunca usufruirá das promessas. Quer pegar texto da Bíblia para justificar um estilo de vida errado? Bota um remendo ali para ninguém ver, igual os fariseus faziam. Bota um remendo aqui, vou dar o dízimo aqui, vou dar esmola para as pessoas verem, mas eu estou negligenciando todo o resto da palavra de Deus. Isso é botar remendo. Isso é botar remendo. O rasgo vai continuar lá. O pecado está lá. A indiferença com Deus está lá. A preguiça espiritual está lá. Mas daí bota um remendo ali. Isso é máscara. Para justificar uma vida que não busca transformação. E é exatamente o que Jesus estava confrontando os fariseus. Vocês fazem tudo isso. Vocês jejuam, vocês dão dízimos para ser visto pelos homens. Vocês fazem os seus rituais de purificação, mas não há arrependimento genuíno, não há mudança na estrutura, nada acontece. É só um remendo no pano velho. Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você pode fazer. Amém, queridos? Olha o que diz Efésios 4:22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. É isso que Jesus veio para fazer na nossa vida. E aí, da mesma forma, ele usa o odre. Ele diz, olha, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque o que vai acontecer? O vinho novo, ele vai romper os odres. E vai perder tanto o vinho quanto o odre. O odre, ele era como se fosse uma bolsa. Era para ser uma bolsa feita de pele de animais para colocar água, azeite e vinho. Então, o odre novo, ele era maleável, é uma pele. Então, ele era maleável. Enquanto o odre velho, ele era rígido. Ele era endurecido. E aí é onde ele diz, não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Porque o odre velho, ele não vai suportar o novo. E ele vai se romper. Duas características aqui rapidamente do odre velho. Primeira, é rígido, rigidez. Então, com o tempo e o processo da fermentação do vinho, o odre, ele perde a elasticidade, ele faz o que? Ele resseca, ele enrijece, ele perde a mobilidade. Irmãos, e assim somos nós, com o passar do tempo. Muitas vezes, diante das circunstâncias da vida que nós enfrentamos, as coisas que nós passamos, nós corremos o risco de nos tornarmos rígidos. Olha para mim aqui. Cuidado, para não se tornar um odre velho. Rígido, endurecido, empedernido. Sabe por quê? Porque isso nos privará de receber o vinho novo de Deus. Corações duros não retêm o mover de Deus. Talvez você já não se quebranta mais na presença de Deus. O céu está descendo aqui, está lá a rocha dura, empedernido. E isso tem roubado de você, de viver as coisas novas que Deus tem para fazer na sua vida. E aí, irmãos, por N motivos, eu me decepcionei com a igreja. Quem nunca? Igreja é feita de gente. E gente é problema, irmãos. Não é não? Me decepcionei com liderança, com pessoas, não quero mais. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, eu vivi isso. E eu me endureci de um nível, eu falo que eu fiquei azeda, pior do que limão. E Deus teve que me quebrar, porque eu não deixei moldar.
eu me endureci. Aí a escolha é sua. Você pode ser moldado ou quebrado. O que você vai escolher? A segunda característica, como é frágil, fragilidade. Como o odre está velho, está rígido, qualquer forçada ele rompe. Porque não aguenta a pressão. E aí, irmãos, isso descreve nossa geração de crente hoje. Geração frágil. Geração milindre. Não suporta a pressão. Se você arrocha um pouquinho, irmãos, magoa. Está magoado, sai da igreja. Você vai magoar lá também, irmãos. Porque o problema não está no lugar, está muitas vezes em nós. Porque nós nos tornamos odres velhos, enrijecidos, fragilizados. E não somos capazes de conter o mover de Deus em nós, que é o que nos transforma. É o que vai mudar a nossa essência. É um povo dodói, irmãos. Meu Deus do céu, isso me mata. Eu tenho uma séria dificuldade com isso, sabe? Porque isso é característica de odre velho. Pessoa que vive ofendida com tudo, irmão. Se você vive ofendido com tudo, ofendida com tudo, olha aí para o odre. Está com problema. Está com defeito. E não é defeito de fábrica. Foi a gente que se perdeu ao longo do caminho. Fomos nós. Então o problema está no odre. Está em nós. O problema não está no Senhor. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Olha, o problema está nos recipientes, está nos receptores. Porque eles também precisam ser novos. Eles precisam ser transformados. Amém? Então nós precisamos abrir mão da nossa velha estrutura para nos apossar da novidade de vida que Cristo tem para nós. Muitas vezes nós queremos o novo de Deus, mas nós não estamos dispostos a nos tornar odres novos. Nós queremos experimentar coisas novas em Deus sendo os mesmos. Não vai. Não vai, irmãos. Deus não vai derramar vinho novo em odres velhos. Não vai acontecer. Muitos querem os benefícios do Evangelho, mas não querem a transformação que o Evangelho exige. Ou é tudo ou é nada. Somente o odre novo é capaz de resistir o peso da glória de Deus. Assim como o vinho entra em atividade dentro do odre, assim o Espírito Santo dentro de nós. Por que o odre tem que ser novo? Porque ele é maleável. Porque quando o vinho é derramado dentro do odre, o que acontece, irmãos? Olha aqui para mim. Acontece um processo de fermentação. E aquele vinho, ele vai expandindo o odre. Ele vai tomando cada canto, cada lugar. E é isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer nos tomar por completo. Ele quer nos encher por completo. Onde nada de nós, não haverá nenhuma reserva. Onde eu sou dele e ele é meu. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. É isso que ele tem para fazer em você. Então, antes de querer pedir que Deus faça coisas novas em sua vida, Ele está esperando que você decida se tornar um odre novo. Uma nova estrutura. Para que a glória de Deus encontre lugar para agir em nós. Sabe o que acontece quando o odre está velho? Às vezes a pessoa vem no culto. Entra aqui e vem aquela descarga ali de poder, aquele mover de poder. Antes dela chegar no carro, já vazou tudo, foi tudo embora. Não gera transformação. Não gera mudança. Nem lembro o que foi falado, eu não sei. O que foi falado no culto, não sei. Por quê? Porque não gera transformação. Não gera mudança. E é isso que o Evangelho propõe para nós, queridos. Queridos, muito mais do que resolver sua vida aqui na terra. O Senhor quer nos levar para a eternidade com Ele. E lá não vai entrar odre velho, não, e nem remendo. Não vai. O que vai entrar no céu são novas criaturas. Fica de pé no seu lugar. Pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus.
Então comece a mudança em você, é de dentro para fora. É de dentro para fora, é sermos transformados aqui dentro, porque essa transformação que Cristo está fazendo em mim, ela vai fluir de mim, ela vai transbordar de mim naturalmente. Essa é a proposta. Começa a mudança em você. Quando muda a essência, muda a mentalidade. Quando muda a mentalidade, muda os resultados. Então o que tem que mudar, pastora? A essência. Você quer resultados diferentes na sua vida? Talvez você está batendo cabeça, está dando murro em pontas de faca, nada muda. Você está vivendo uma repetição de ciclos e você não entende. Você acha que o problema é Deus. Deus não gosta de mim. Deus gosta do fulano, mas de mim eu acho que ele não gosta de mim. Queridos, o problema não é o Senhor, o problema está no odre. Nós não estamos retendo aquilo que Ele está derramando. Mas eu quero te dizer que hoje é o tempo oportuno para a sua vida e para a minha vida. Deus tem vinho novo para derramar, sim. Mas antes disso, Ele quer nos transformar em odres novos. É até o poder transformador do Evangelho, irmãos. É isso que vai trazer mudança de vida para você, para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. É quando Ele tiver tudo de mim, a plenitude dessa palavra estiver fermentando dentro de mim, e ela vai me enchendo, porque ela é viva, ela transforma, e nós vamos sendo mudados, transformados, até nos tornarmos como Ele é, porque esse é o alvo, é sermos como Ele é, e nós só seremos como Ele é, se nós permitirmos sermos transformados